Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística. E na aula de hoje, galera, nós vamos dar continuidade ao curso de raciocínio lógico. Quero falar especialmente para você que está fazendo esse curso. Nós estamos na nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar sobre o conectivo C, então. Um dos conectivos mais importantes de todos aqueles conectivos lógicos. Por que, professor, mais importante? Pelo fato dele ser aquele mais cobrado pelas mais variadas bancas, né? Aquele que mais aparece nos exercícios. Dessa forma, a gente tem que dar um destaque todo especial para ele. Mas quero pedir para você que ainda não assistiu às aulinhas anteriores, que dê uma olhada nas aulas anteriores, porque o curso de raciocínio é um conhecimento que vai sendo adquirido pouco a pouco e uma coisa depende da outra. Nós vamos tratar de alguns exercícios nesta aula que dependem de conhecimentos anteriores, sobre o conectivo E, sobre o conectivo OU. Então é muito importante que você detenha esses conhecimentos para poder usufruir melhor dessa aula. Tranquilo? Vem comigo, galera. Vamos dar o pontapé inicial aí, então falando agora sobre o conectivo C, então. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos dar destaque a esse conectivo, vamos falar exclusivamente sobre o conectivo C, então, sobre a tabela verdade que rege esse conectivo e, na sequência, resolvemos aí alguns exercícios envolvendo esse conectivo. Obviamente, nós vamos trabalhar aí com várias bancas, né? Tem exercício de várias bancas aí, porque todas elas exploram esse conectivo. Tranquilo? Então, vamos lá. Uso do conectivo C, então. Bom, o conectivo C, então, ele também é chamado de condicional, ok? Assim como o conectivo E é a conjunção, o conectivo OU é a disjunção inclusiva, o conectivo C, então, é chamado de condicional, ok? Ou, em alguns casos, também como imposição, né? Beleza? Bom, inicialmente, vamos falar da tabela verdade desse conectivo. O que é a tabela verdade? É o conjunto de combinações de valorações verdadeiras ou falsas que são impostas às proposições simples presentes na proposição composta, que contém esse conectivo, que, dependendo da combinação, vai dar o valor lógico dessa proposição composta. Então, eu tenho duas proposições simples, juntas, quando unidas pelo conectivo C, então, elas formam uma proposição composta e elas vão ter um valor lógico. E esse valor lógico desta proposição composta depende, obviamente, dos valores lógicos atribuídos a cada uma das proposições simples. Ok? Então, é esse conjunto de combinação que a gente vai aí, vai evidenciar, obviamente, uma conclusão a respeito da proposição composta. Então, vamos lá? Vamos aqui simular a seguinte situação. Eu vou chamar de P uma proposição qualquer, vou chamar de Q uma outra proposição qualquer, e aqui eu tenho a proposição composta, que é a união da proposição P com a proposição Q através do conectivo C, então. Então, a representação simbólica é dessa forma. Nós já vimos em aulas anteriores que o símbolo que representa o conectivo C, então, é esta setinha da esquerda para a direita. Então, a leitura é feita da seguinte forma. Se P, então Q. Beleza? Então, aqui é a proposição composta, aqui são as duas proposições simples. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos atribuir valores lógicos à proposição P e à proposição Q. Vamos combinar todos os possíveis resultados e para cada resultado dessa combinação, eu vou ter um resultado para a proposição composta. Beleza? De acordo com o que rege o conectivo C, então. Então, vamos lá. Primeira situação. Vou atribuir aqui verdadeiro para a proposição P. Estou diante de uma proposição se P, então Q, onde P foi
identificado como verdadeira, Q também como verdadeira. Então, se P é verdadeira e Q é verdadeira, a proposição composta ligada pelo conectivo C, então, também será verdadeira. Beleza? Então, dada a primeira e a segunda serem verdadeiras, a proposição composta também é verdadeira. Uma outra situação. Se a proposição P é verdadeira e a proposição Q ela é falsa, então, sendo a primeira verdadeira e a segunda falsa, a proposição composta ligada pelo conectivo C, então, será falsa. Ok? Terceira situação. Agora, a proposição P ela é falsa e a proposição Q ela é verdadeira. Então, sendo a primeira falsa e a segunda verdadeira, a proposição composta será verdadeira. Opa, professor, mas agorinha foi uma, só que foi o contrário. A primeira verdadeira e a segunda falsa. Aí a proposição composta é falsa. Agora, se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a proposição será verdadeira. E se a primeira for falsa e a segunda for falsa, professor? Como que fica a proposição composta? A proposição composta também será verdadeira. Então, observem aquilo que a gente tem falado desde o início do nosso curso. E isso é muito importante que você compreenda, tá? O raciocínio lógico, ele está regimentado por um conjunto de regras, de regulamentos. Então, são leis que determinam o que deve ser. Então, não é o senso comum que manda aqui. Então, um grande erro do concurseiro, e principalmente daquele que não tem uma preparação, é achar que a dedução lógica deve seguir o senso comum. O senso comum é uma coisa, o raciocínio lógico é outra. Porque o senso comum ele vai levar em evidência vários outros fatores. Já o raciocínio lógico não. Ele é um conjunto de regras. Então, se a regra diz que é assim, é assim. Ok? Se é verdadeiro, é verdadeiro. Se é falso, é falso. Então, ele é bem específico nisso daí. Então, nós não podemos confundir. Então, olha só. Dessa forma, fica claro que se eu tiver duas questões verdadeiras, quando ligado pelo conectivo C, então, é verdadeiro. Se eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa, aí vai ser falso. Mas se for a primeira falsa e a segunda verdadeiro, é verdadeiro. E se for as duas falsas, será verdadeiro. Ok? Então é isso que você tem que memorizar. Aí você vai dizer, professor, mas é difícil memorizar tudo isso. Não, nós vamos dar aqui uma dica bem básica para ajudar você aí a memorizar isso aqui. Dica LAC para memorizar. Olha só, o que nós temos aqui? A proposição composta ligada pelo conectivo C, então, somente terá valor lógico falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, será sempre verdadeira. Então, o que você tem que memorizar é isso. Aí tem uma série de dicas aí que o pessoal fala, né? Que diz, por exemplo, o conectivo C, então, só será falso no caso da Vera Fischer. Por que Vera Fischer? O primeiro V de Vera, verdadeiro, Fischer de F de falso. Então, verdadeiro e falso é falso, somente nessa situação. Tem outras dicas aí também que se o Vasco estiver na frente do Flamengo vai ser falso, porque o Flamengo sempre está na frente do Vasco, nada contra aí a torcida vascaína, né? São dicas aí que as pessoas usam, são macetes que as pessoas usam para poder estar memorizando aí, tá? Então, enfim, você pode criar uma série de situações aí para fazer com que contribua para a memorização. O importante é que você entenda que o conectivo C, então, só será falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Beleza? Bom, então vamos lá. Continuando aí. Vamos pegar uma outra situação aqui. Vou pegar um exemplo. Se João joga futebol, então João é esportista. Então, eu tenho aqui uma proposição composta, ligada pelo conectivo C, então, né? Onde eu tenho duas proposições simples. A primeira, João joga futebol, e a segunda, João é esportista. Bom,
Agora eu vou evidenciar aqui mais uma série de valorações para cada uma dessas proposições. Vou fazer as combinações e vamos definir como que fica a proposição composta para cada um desses casos. O objetivo, o propósito dessa repetição é justamente para contribuir com a sua memorização. Então é muito importante passar por esse processo. Então vamos lá. Eu tenho que a proposição P é João joga futebol e a proposição Q, João é esportista. Se João joga futebol for verdadeiro e João for esportista também é verdadeiro, então a proposição ela é verdadeira. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Se João joga futebol é verdadeiro, mas João é esportista é falso, então esta proposição composta vai ser falsa, ok? Uma verdade nunca pode levar a uma mentira. Uma verdade não implica uma mentira, ok? Por isso que o conectivo se, então, não admite que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa, ok? Se a primeira for verdadeira, ela tem que implicar numa verdade, não implicar numa falsidade, numa mentira, beleza? Bom, João joga futebol é falso. Mas João é esportista, é verdadeiro. Isso vai ser verdadeiro. E a gente pode também explicar isso através da lógica comum. O fato dele ser esportista não implica necessariamente em que ele seja jogador de futebol. Ele pode jogar outra modalidade esportiva, não necessariamente o futebol. Então, por isso que o fato dele jogar futebol ser falso e ele ser esportista ser verdadeiro, a proposição ela é verdadeira, ok? Agora, João joga futebol é falso. João é esportista é falso. Bom, se ele não é uma coisa e não é outra coisa também, então isso é uma verdade. Ele pode não ser jogador de futebol e não ser esportista. Então a proposição ela é verdadeira, ok? Beleza? Então tá aqui mais uma série de combinações aí. Bom, agora vamos individualizar. Ainda não foi o suficiente para você memorizar. Outros exemplos. Olha só. A proposição, se 4 mais 7 é igual a 15, então raiz quadrada de 16 menos 1 é igual a 3, é verdadeira ou falsa? Bom, para nós julgarmos uma proposição composta, eu preciso saber, primeiro, qual é o conectivo que está presente nela. E isso eu sei, é o conectivo, então, beleza. Segundo, eu tenho que saber o valor lógico de cada uma das proposições simples presentes. Eu tenho que saber e verificar a combinação entre elas. Lembrando que o conectivo se, então, só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Beleza? Então, vamos lá ver se enquadra nessa situação. Nos demais casos, eu já sei que ela é sempre verdadeira. Então, vamos lá. Proposição P. 4 mais 7 igual a 15. Isso aqui é verdadeiro? Galera, nós sabemos que 4 mais 7 é 11. Então, não é 15, é falso. Beleza? Então, raiz quadrada de 16 menos 1 é igual a 3. Raiz quadrada de 16, galera, é 4. 4 menos 1 são 3. Então, está certo. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a proposição composta será verdadeira? Isso mesmo, galera, será verdadeira, tá? A primeira falsa, a segunda verdadeira, proposição composta verdadeira. Beleza? Então, vamos lá, mais um outro exemplo. A proposição, se Brasília é a capital de Goiás, então 3 é par, isso aqui vai ser falso ou vai ser verdadeiro? Mais uma vez, temos que destacar que é uma proposição composta ligada pelo conectivo se, então. Aonde eu tenho como primeira proposição simples, né? Brasília é a capital de Goiás, eu vou chamar de P, e 3 é par, eu vou chamar de Q, ok? Proposição P e proposição Q. O que acontece aqui? Brasília é a capital de Goiás, galera? Não, nós sabemos que a capital de Goiás é Goiânia, então Brasília não é a capital de Goiás, isso está falso. E 3 é par? 3 não é par, professor, 3 é ímpar, então a segunda proposição também é falsa. O que acontece com a proposição composta ligada pelo conectivo se, então, quando as duas são falsas? Professor, se as duas são falsas, então a proposição composta será verdadeira. Isso mesmo, proposição composta verdadeira, ok? Só fazer uma correção aqui no símbolo, não é esse chapeuzinho, tá, galera? Aqui é uma setinha, ok?
tá? Então, vamos fazer uma correção aí. Beleza? Bom, continuando. Olha só, a proposição, se 10 é par, então o céu é rosa. O céu é rosa, galera, olha só. Se P, então Q, vamos lá. 10 é par. Professor, 10 é par. Isso é verdadeiro. Beleza, tranquilo. Então tá aqui essa primeira proposição que nós chamamos de P. O céu é rosa? Galera, o céu não é rosa, né? Nós sabemos que o céu ele tem um tom azul, né? Ele é azulado. Então, 10 é par, é verdadeiro. O céu é rosa, é falso. Então, eu tenho a primeira proposição verdadeira, a segunda proposição falsa. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, e o conectivo utilizado é o conectivo se, então, ok? Se P, então Q, sendo a primeira verdadeira e a segunda falsa, é o Vera Fischer, né? Então, a proposição composta será falsa, ok? É o único caso em que a proposição composta vai ser falsa, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Tranquilo? Belezinha. Mais um outro exemplo aqui. Eu tenho agora, se Neymar é jogador de futebol, então Lionel Messi é argentino, então vamos lá. Primeiro, identificar que o conectivo utilizado é o conectivo se, então. Beleza. Segundo, a proposição composta. Eu tenho P como Neymar é jogador de futebol e Q como Lionel Messi é argentino. Bom, nós sabemos que Neymar é jogador de futebol. Sim, beleza. Então, a primeira proposição ela é verdadeira. Sabemos também que Messi ele é argentino. Ok? Então, a segunda proposição também é verdadeira. O que diz a tabela verdade do conectivo se, então, quando a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, a proposição composta será verdadeira. Então, se P, então Q, também será verdadeiro. Beleza? Tranquilo? Então, dessa forma, nós estamos agora aptos, né, para a gente poder aí realizar uma bateria de exercícios, galera. Nós vamos agora partir para o segundo momento, que é a realização de exercícios. Treinar tudo isso que nós aprendemos aqui, tá? Muito simples, você não pode deixar de memorizar. É o que rege a tabela verdade. A proposição composta ligada pelo conectivo se, então, só terá valor lógico falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, galera, ela será sempre verdadeira. Fique atento, fique esperto, fique ligado com relação a isso. Tranquilo? Se você compreender bem esse contexto, os exercícios não terão aí tanta dificuldade. Beleza? Então vamos aí para o primeiro desafio nosso. Eu quero pedir para você aí um momento que você seja assim bem fiel a isso que eu vou lhe dizer. Veja bem, é muito importante que você experimente, que você treine todos esses conceitos que nós já passamos. Dessa forma eu peço para você o seguinte: após eu fazer a leitura do exercício, dê uma pausa. Tenta você resolver, tenta você identificar qual seria a alternativa correta. Só depois você dá sequência no vídeo para verificar qual é a solução que nós demos. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então. Primeiro desafio nosso. Fundatec 2015, galera. Olha só. Ano passado caiu essa questão aqui. Qual operação lógica descreve a tabela verdade da função z, cujo operandos são a e b?
Considere que V significa verdadeiro e F falso. E aí eu tenho aqui as alternativas que eu devo relacionar. Então, não vou fazer nenhum comentário a respeito dela, só fiz a leitura, dê a pausa, tenta resolver, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza, galera? Vamos lá, então? O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 proposições, uma proposição simples A, outra proposição simples B, e Z é uma proposição composta, porque ela engloba A e B. Veja bem, eu só tenho os valores lógicos de cada uma delas. Eu tenho aqui, se a primeira é falsa, a segunda é falsa, a proposição composta ligada por um determinado conectivo vai ser verdadeiro, porque ele não falou qual é o conectivo aqui. Mas eu sei que Z, ele é os operandos A e B, então Z é em função da operação de A com B. Então se A é falsa, B é falsa, Z vai ser verdadeiro, que é a proposição composta. Se A é falsa e B é verdadeiro, Z vai ser verdadeiro. Se A é verdadeiro, B é falso, Z vai ser falso. Se A é verdadeiro, B é verdadeiro, então Z é verdadeiro. Bom, obviamente que se você compreendeu bem a tabela verdade que rege o conectivo C, então, você vai estar aí, não vai ter dificuldade nenhuma em identificar que se trata do conectivo C, então. Ok? Por quê? Porque a única situação que é falsa é exatamente quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, quando A foi verdadeiro e B foi falso, o primeiro verdadeiro, o segundo falso, a proposição composta assumiu o valor lógico falso. Que nos demais casos ela foi verdadeira, que é exatamente aquilo que rege a tabela verdade do conectivo C, então. Dessa forma, eu já sei que o conectivo utilizado nesta relação de A com B é o conectivo C, então. Bom, agora tem uma questão aqui que meio que dificulta para o aluno, porque ele vai ter que atribuir qual é o operador aqui, qual é o conectivo lógico, através da nomenclatura, do nome do conectivo. Então, eu tenho aqui A ou, não é o. E, não é E. Ou exclusivo, também não. Aí ele coloca aqui implicação. E isso aqui atrapalhou um pouco a vida de alguns. Por quê? Porque nós estamos acostumados a chamar o conectivo de condicional. Ok? Nós estamos acostumados a chamá-lo de condicional. Então, esse termo implicação não é muito comum na linguagem. E aí o aluno ficou meio assim. Mas, por outro lado, teve um facilitador, que ele colocou entre parênteses o C, então. Quer dizer que implicação está associada ao conectivo C, então. E a gente já identificou que se trata do conectivo C, então. Muito embora a palavra implicação ela não seja muito comum em cima daquilo que a gente que é acostumado a trabalhar em função do conectivo C, então. A gente costuma chamá-lo sempre de condicional, ok? Assim como se, somente se, é uma bicondicional, né? Então, a resposta correta, letra D, implicação. Então, fica aí já a dica, implicação, condicional, ambas fazem referência a um mesmo conectivo, que é o conectivo C, então. Beleza? Então, tá aí, respondido o nosso primeiro desafio, né? Professor, essa aí foi muito mole, foi muito baba. A gente começa sempre com as mais simplesinhas, até para a gente ir ganhando um pouco de confiança, né? Mas já de cara eu já vou colocar um pouquinho mais difícil aqui, porque vamos sair agora da Fundatec e vamos entrar na CESP, né? E CESP, galera, CESP é CESP, né? Olha só, CESP. Vamos lá? Vamos ler juntos aqui? Acompanhe comigo a leitura e depois você dá a pausa. Considerando a proposição P
Se João se esforçar o bastante, então João conseguirá o que desejar. Julgue os itens seguintes a seguir. Se a proposição João deseja ir à lua, mas não conseguiu, for verdadeira, então a proposição P será necessariamente falsa, certo ou errado. Então tá aí, mais uma questãozinha. Vou deixar para você aí saborear esse desafio aí. Dê uma pausa no vídeo, tenta resolver. Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Vamos que vamos. Primeiro, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo se então. Se João se esforçar o bastante, então João conseguirá o que desejar. Proposição composta ligada pelo conectivo se então. É importante, não obrigatório, mas assim, facilita na hora de você resolver esse tipo de problema, quando você tenta relacionar uma com a outra, uma proposição com a outra. Ele primeiro nos deu uma proposição composta ligada pelo conectivo se então. Então eu vou chamar essa primeira parte do conectivo se então, João se esforçar o bastante, eu vou chamar de proposição A, ok? E essa segunda parte, então João conseguirá o que desejar, essa segunda parte aqui, conseguirá o que desejar, eu vou chamar de B, beleza? Então eu tenho a seguinte situação, representando simbolicamente, eu tenho isso aqui, ó. Se A, então B, beleza? É isso que eu tenho na primeira linha. Ele falou que a proposição João desejava ir à lua, mas não conseguiu, for verdadeira. Então ele está dizendo que essa segunda proposição, ela é verdadeira. Beleza. Eu vou chamar essa proposição aqui, João desejava ir à lua, de C, ok? Beleza? Mas não conseguiu. Opa, essa palavra conseguiu, ela já foi utilizada aqui, ó, na primeira proposição. João conseguirá o que desejar. Então está aqui, ó, o verbo conseguir já está aqui. Já está presente nessa proposição, que eu chamei de B. Então, essa segunda vai ser o quê? Mas não conseguiu. Não conseguiu, então é a negação de B. E a negação nós já vimos em aulinhas anteriores, que a gente representa com o símbolo de tio ou com cantoneira, né? Que é esse tracinho assim, ó. Cantoneira, isso aqui também indica não B, ok? Eu particularmente prefiro usar o símbolo do tio. Bom, então eu tenho uma segunda proposição e é uma proposição composta ligada por qual conectivo? Você tem que identificar isso. Por quê? Porque ele disse que ela é verdadeira e depende. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concursos preparamos um super curso online, ponto a ponto do edital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali
ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Ah, já ia esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula, então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no LAC Concursos. Fui, tchau. Clique lá.